Oi, pessoal. Mais um exemplo resolvido de exergia. Dessa vez será o exemplo 10.104 da sexta edição do Van Weyl. Conjunto cilindro-pistão mola, mostrado abaixo, contém ar. Inicialmente, o volume da câmara é de meio metro cúbico, a pressão é de 200 kPa e a temperatura é de 300 Kelvin. Quando o pistão está encostado nos esbarros, o volume da câmara é igual a 1 metro cúbico e a pressão interna é igual a 400 kPa. A partir da condição inicial, o ar é aquecido até a temperatura de 1500 Kelvin, a partir da transferência de calor de um reservatório que está a 1900 Kelvin. Ele quer saber a irreversibilidade total do processo, admitindo que a temperatura do meio é igual a 20 graus Celsius. Então essa aqui seria a figura, ou seja, eu tenho um conjunto cilindro-pistão, que está preso numa mola aqui, uma mola linear. Então aqui eu tenho o ar, tá vendo? E isso aqui são os esbarros que ele cita no exemplo. O que vai acontecer com esse cara aqui? Esse cara vai receber calor vindo de um reservatório a uma temperatura T, a 1900 Kelvin. E quando ele aquecer esse cara, aquecer o ar, esse pistão aqui ele vai subir junto com o aumento da pressão da mola, e ele pode ou não esbarrar aqui nesses esbarros aqui. Ó. Ele pode chegar aqui e encostar aqui nos esbarros. Se ele encostar aqui nos esbarros, a pressão tem que ser no mínimo de 400 kPa e ao encostar nos esbarros, o volume vale 1 metro cúbico. Isso quer dizer que ele pode receber calor e, à medida que ele recebe calor, a temperatura vai aumentando e esse volume aqui ele vai ter que ser expandido, né? Até o ponto que ele pode ou não chegar aqui nos esbarros. A gente vai ter que testar para saber se com essa quantidade de calor que ele recebeu, com a temperatura final de 1500 Kelvin, se ele vai chegar nos esbarros ou não, para poder caracterizar o estado final. Então, os dados disponíveis que eu tenho são, eu tenho o ar, então a gente vai trabalhar esse cara com modelo de gás ideal. É um cilindro pistão com mola linear, esse mola linear aqui é importante, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. No instante inicial tem essas condições aqui, volume, temperatura e pressão. No instante final eu tenho a temperatura, que vale 1500 Kelvin, não tem mais nenhuma informação nesse instante final. E eu tenho a temperatura do reservatório, ou seja, de onde veio o calor que foi fornecido para o meu sistema, a temperatura está a 1900 Kelvin, chamei aqui de TH. Quando o pistão tocar os esbarros, veja, quando ele tocar os esbarros, isso não quer dizer que ele vai tocar ou não, que a condição final é essa. Ao tocar os esbarros, o volume da câmara é 1 metro cúbico e a pressão tem que ser no mínimo de 400 kPa. Ele quer saber qual que foi a reversibilidade gerada durante todo esse processo. As equações que a gente vai utilizar são a conservação de energia por um sistema e o balanço de exergia por um sistema também. Eu vou adotar de hipóteses que as variações de energia e exergia cinética potencial são desprezíveis. Então esses termos aqui vão ser anulados. A mesma coisa dentro aqui da variação de exergia. E o modelo de gás ideal, usando as variações de energia interna, deu igual a CV dt, e a variação de entropia, Cp dt sobre T menos R dp sobre P. Então, calor menos trabalho igual a massa vezes a variação de energia interna. Como eu tenho um modelo de gás ideal, eu vou substituir o 2 menos o 1 pelo produto CV T2 menos T1. CV é o calor específico a volume constante. E a minha reversibilidade ficou a massa vezes a variação da exergia 1 menos 2, mais esse termo aqui em relação ao calor e esse termo aqui em relação ao trabalho. Substituindo aqui, então eu teria esse φ1 menos φ2, que é a variação de exergia, eu teria o 1 menos o 2, mais P0 V1 menos V2, menos T0 S1 menos S2. Todo esse termo aqui é o termo de exergia, mais o termo do calor e o termo do trabalho. Já fui na tabela e separei os valores aqui, ó, de CP, CV e R, temperatura T0 298, então CP vale 1.035, essa vírgula está a mais aqui, viu gente? O CV 07165 e o R 0.287. Então o meu calor ficaria o trabalho
menos calor menos o trabalho é igual a massa vezes CV T2 menos T1. Vou calcular primeiro a massa. Tem modelo de gás ideal, então PV igual a MRT, P1V1 igual a MRT1, de modo que a minha massa, já substituindo os valores aqui, 200 para a pressão inicial, meio para o volume, isso aqui é o R, isso aqui é a temperatura em Kelvin, então eu tenho uma massa de 1,161 kg no meu sistema. E aí vem a pergunta, né? Qual a condição final? O que eu tenho no final é somente a temperatura que vale 1500 Kelvin. Eu não sei qual a minha condição final. O que eu tenho no enunciado é o seguinte, ele fala assim, ó, se o pistão encostar nos esbarros, o volume da câmara é 1 metro cúbico e a minha pressão na câmara é 400 kPa, perdão. Então, a minha pressão P2, para que o meu pistão esteja encostado nos esbarros, ela tem que ser maior ou igual a PC, ou seja, a pressão 2 tem que ser no mínimo 400 kPa para que esse meu pistão esteja encostado naqueles esbarros. Então, eu vou testar essa hipótese. Eu vou testar essa hipótese dizendo o seguinte, olha, se a minha pressão 2, com esse volume 2, perdão, valendo 1 metro cúbico, a minha temperatura 2 valendo 1500 Kelvin, e para aquela quantidade de massa que eu encontrei, quanto vale a minha pressão? Com o valor da pressão, considerando volume 2, 1 metro cúbico, T2, 1500 Kelvin, o que eu vou fazer? Eu vou comparar a minha pressão que eu vou encontrar, P2, com a pressão da câmara. Se a minha pressão for maior do que a pressão da câmara, se a minha pressão P2 for maior ou igual a 400 kPa, isso quer dizer que o meu pistão encostou nos esbarros. Então eu vou testar essa hipótese aqui, ó. Vou falar que P2V2 igual a MRT2. Então eu vou isolar P2 aqui e vou escrever, ó, P2 massa 1,161, R0287, temperatura de 1500 Kelvin e o meu volume, eu vou considerar um volume valendo 1, ó, volume valendo 1 igual como se fosse o volume da câmara. Calculando esse cara aqui, ó, minha pressão deu 499,8. Ó que interessante. Isso quer dizer que se o meu volume valer 1 metro cúbico, se a minha temperatura valer 1500 Kelvin, a minha pressão tem que ser 500 kPa, aproximadamente, né? Se a minha pressão 2 ela é maior do que a pressão na hora que o pistão esbarra, na hora que o pistão encosta nos esbarros, então, como a pressão 2 é maior que a pressão crítica, que eu vou chamar assim, o pistão encostou nos esbarros na condição final. Então, o que eu fiz? Eu testei para a condição de volume valendo 1 metro cúbico e temperatura de 1500 Kelvin, encontrei uma pressão 2 de 500 kPa. Isso quer dizer o seguinte, para a temperatura valer 1500 Kelvin, para esse volume de 1 metro cúbico, a minha pressão tem que ser no mínimo de 500 kPa. 500 kPa é maior do que a pressão de 400 kPa necessária para o pistão encostar nos esbarros. Então, eu estou concluindo que meu pistão encostou nos esbarros na condição final e a minha pressão final vale 499,8 kPa. E aí vem outro porém, né? O pistão está ligado a uma mola linear. Quer dizer que o pistão, o que aconteceu? Desde a condição inicial até a condição final, houve uma variação de volume, do volume inicial até o volume final, e aí teve uma produção de uma execução de trabalho pelo sistema. Como é que eu vou tentar saber esse trabalho? Vou pegar um diagrama pressão-volume do processo, que vai ser escrito da seguinte forma, ó. Eu tenho um diagrama pressão na minha ordenada, volume específico na minha abscissa, onde eu tenho, na minha condição inicial, eu tenho estado 1, com a pressão de 200, volume de meio, e no meu estado 2, eu tenho uma pressão de 400 e uma pressão de 1. Por que 400 aqui, professor? Você não falou agora há pouco que a pressão era de 499,5? Sim, a pressão é de 499,5 ao final do meu processo. Só que acontece o seguinte, o meu pistão vai sair de uma condição inicial e vai se expandir até que a pressão vale 400. Quando a pressão vale 400, lembra, a pressão ao valer 400, o pistão toca os esbarros. Ao tocar os esbarros, o pistão não se movimenta mais. Isso quer dizer que o trabalho executado acontece entre a pressão de 200 até a pressão de 400. A partir do momento que a pressão passou de 400, o pistão tocou os esbarros, não tem mais variação de volume. Então, o meu trabalho, esse processo ocorre entre o estado 1 e 2, só que o meu estado 2 aqui é quando a minha pressão estava valendo 400.
Lembrando que eu saio de 1 e vou para 2, né? O meu processo. Lembrando que trabalho a integral de PDV. Então, graficamente, quem que é essa integral de PDV aqui, ó? É a área abaixo dessa curva, entre o estado 1 e o estado 2. Que é o quem? É a área desse cara aqui. Que a área é quem? Pressão 2, base maior mais base menor, dividido por 2. Então, eu tenho P2 mais P1, dividido por 2, vezes a variação de volume que eu tenho entre V2 e V1. Substituindo os valores, eu tenho pressão de 400 mais a pressão de 200, dividido por 2, vezes 1 menos meio. Meu trabalho vale 150 kJ. Trabalho positivo porque houve um aumento de volume ocupado pelo ar dentro do meu sistema. Então, completando o calor transferido, eu tenho calor menos o trabalho igual a massa vezes CV T2 menos T1. Vou substituir esses valores aqui, de modo que o meu calor transferido vale 1.148 kJ. Olha que legal, o calor positivo, calor adicionado ao ciclo. Então estamos corretos com as unidades aqui e com a convenção de sinais. Calculando o calor, vamos calcular a irreversibilidade gerada. E eu tenho essa expressão enorme aqui, ó. Esse M vezes todo esse termo aqui é a variação de exergia, esse termo aqui devido à transferência de calor, e esse termo aqui em relação ao trabalho. Fiz cada um deles separados, ó. O 2 menos o 1, CVT1 menos T2, menos 859,8 kJ por quilograma. P0 V1 menos V2, V1 volume específico, volume total sobre a massa, menos 43,62 kJ por quilograma. A variação de entropia, T1 menos T2, P1 sobre P2. Veja que o P2 aqui, ó, eu já coloquei o 499,5 ao final do processo. Esse T0, S1 menos S2 vale menos 403 kJ por quilograma. O termo do calor 1147 vezes 1 menos T0, 298. TH é a temperatura de onde vem o calor do reservatório, 1900, 967,1 kJ. De modo que no final, eu vou lá substituir todo mundo, e reversibilidade deu 235,5 kJ. Ok, gente? Dúvidas, críticas, sugestões, fiz alguma coisa que não entenderam? Comenta aí no vídeo, manda e-mail para a gente. E esse foi mais um vídeo de exemplos sobre o tema de exergia. Um abração para todo mundo, até mais.